Olá, galera, boa noite para todo mundo, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma ótima semana, né? Então, pessoal, a grande mídia continua descendo a lenha no Lula, continua divulgando que a imagem, que a aprovação do governo dele está caindo, está menos que na outra pesquisa, enfim, sempre a mesma coisa, mas não é verdade. Porque um país que está crescendo como o Brasil está crescendo, entre 192 países no mundo, o Brasil foi o quinto que mais cresceu o ano passado e esse ano está crescendo. Então, assim, alguma coisa não está batendo, alguma informação está errada. Infelizmente, os grandes jornalões, o grande setor de comunicação, eles estão desinformando a população em prol daquilo que eles querem, que é eleger um extremista de direita novamente, para que o Brasil ande para trás, para que o pobre se lasque mais do que já está, para que se ferre e eles ganhem cada vez mais dinheiro. É isso que eles querem, é assim que pensam os escravocratas, os negacionistas, os fascistas, é assim que eles pensam, os grandes empresários, os grandes banqueiros, enfim. Aqueles que vivem de juros, como uma grande maioria desses mequetrefes vivem de juros, de alta de dólar, eles querem que o Brasil realmente não cresça, não vá para frente. Então, por mais que o Brasil esteja crescendo, por mais que não haja desemprego, esse povo é tão hipócrita que quando o desemprego começou a cair e chegou no patamar de 6, qualquer coisa por cento, eles falaram que o desemprego baixo não é bom. Quer dizer, o pobre trabalhando, ganhando dinheiro não é bom. Para eles é o pobre ferrado, sem emprego, para aceitar aquilo que eles quiserem dar, que eles quiserem oferecer. É assim que é. Aí nós vemos eles metendo a lenha no Lula, falando mal do presidente, do governo dele. Aí a gente vê na grande mídia, isso aí agora não tem como falar, porque eles têm que vincular, né, essas propagandas políticas, porque para mim já é propaganda eleitoral, porque eles estão ali convidando o povo a se filiar em certos partidos. O PL... O pior partido que tem, mas é o que tem mais parlamentares, foi que na época da doença do bolsonarismo, elegeram essas criaturas, esses mequetrefes, esses canalhas. Eles põem 2 ladrões safados, fascistas, um genocida e um cara que foi preso por roubo de verba pública. Ele estava roubando dinheiro da merenda escolar. Ele foi preso por isso, o presidente do PL, o dono do PL, o Valdemar da Costa Neto. Agora vem a público pedir para as pessoas se filiarem a um partido, falando de aposentadoria, falando de honestidade, uma praga dessa, um ladrão desse falando de honestidade. E muita gente ainda vai na onda. Depois entra o Bozo falando de aposentadoria, o desgraçado ficou 4 anos sem dar aumento ao salário mínimo, ele acabou com a aposentadoria, aumentou a idade, enfim, ele fez um escarcéu, acabou literalmente com a aposentadoria no Brasil, o roubo das aposentadorias, dos coitados que foram roubados por essa gangue de ladrões dessas instituições aí, que a maioria foi criada no governo do Bozo, no governo do Mequetrefe, e começou a ser investigada a partir do ano passado, a partir de 2024, começou a ser investigada, mas eles começaram a ser roubados, aposentados por essas instituições criadas por esses ladrões, começaram a ser roubados em 2019. O roubo começou em 2019, então assim, agora o cara vem falar que é o aposentado, roubaram os aposentados, que a aposentadoria é sagrada, que não sei o quê. Um desgraçado que acabou com a aposentadoria, que não deu aumento nenhum ao salário mínimo. Em 4 anos ele deu um aumento de R$6 ao salário mínimo, ele acresceu ali R$6, aumento não, que é vergonha falar uma coisa dessa. Ele acresceu R$6 ali e falou, o salário mínimo era 1.029, agora passou para 1.035. O cara tem a cara de pau, entendeu? De vir a público falar uma merda dessa. E tem pessoas que ficam enaltecendo uma desgraça dessa, ficam enaltecendo um cara desse. O filho dele agora está com medo, está com o rabo entre as pernas, porque está conversando merda demais, conversou merda demais nos Estados Unidos. Só falasse que ele não conseguiu falar com ninguém, ele conseguiu falar com a terceira pessoa do seu ninguém lá, e olhe lá, que ele não tem moral para nada, é um mequetrefe, é um canalho, um mentiroso, não tem moral para porra nenhuma. E
agora está com medo, está pondo o rabo entre as pernas porque vai ser investigado, os bens deles vão ser bloqueados, porque o papai está bancando ele lá nos Estados Unidos, agora ele vai ver como é que vai fazer. Ele só tem alternativa, voltar para o Brasil. E se voltar, vai em cana. É assim é que é. Um jornalista inglês, ele deu uma cacetada na embaixadora de Israel, lá na Inglaterra. O cara, literalmente, pôs ela no lugar dela, a embaixadora lá. Ela veio falar do que está acontecendo na faixa de Gaza. Pessoal, infelizmente, aquele médico que perdeu 9 filhos naquele ataque a bombas, naquela trucidação, naquele evento do genocídio, mais um evento do genocídio, que ele perdeu 6 filhos, 9 filhos, aliás, desculpem. Infelizmente, ontem ele faleceu, ele não resistiu aos ferimentos. O 10º filho está internado ainda, mas em estado crítico, e ele infelizmente faleceu. Aí vocês imaginam a cabeça dessa mulher, ela é médica também, ela vive tentando salvar vidas, vive de salvar vidas, de cuidar de pessoas. Ela perde 9 filhos e o marido. E o único filho que ficou, dos 10 que ela tinha, está em estado crítico. Agora, vocês reflitam e digam, dê a opinião de vocês, o que está acontecendo na faixa de Gaza é ou não é um genocídio? É ou não é um genocídio? Quando ela foi questionada, ela foi falar para o cara questionar se ele sabia quantas crianças morreram na Arábia, morreram não sei aonde. Não, ela não tem que comparar. Crianças não tinham que ser assassinadas em lugar nenhum do mundo. Ninguém tem que ser assassinado, mas principalmente crianças. Crianças não têm que ser assassinadas em lugar nenhum do mundo. Mas o único argumento dela foi fazer um comparativo com crianças que morrem também em outras guerras, em outras desgraças, mazelas que estão acontecendo por aí. Então, eu quero que vocês pensem, reflitam. O que está acontecendo em Israel, o que Benjamin Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza, é ou não é um genocídio?